Fala galera, sou o Cristiano Freitas, eu sou sócio e fundador da Cirrus Contabilidade e esse aqui é o quinto vídeo da nossa semana de planejamento tributário para startups. Hoje a gente vai organizar o conteúdo para mostrar quais são as etapas que você deve seguir para montar o seu planejamento tributário. Nos outros vídeos a gente trouxe alguns contextos, como funciona o sistema tributário, quais são as mudanças, dicas práticas de PIS e COFINS, dicas práticas de Simples Nacional. Se você ainda não viu esses vídeos, está aqui na descrição, para você ver todo esse conteúdo que a gente produziu essa semana, e hoje a gente vai fechar tudo o que você precisa para organizar o seu planejamento. Bora pro vídeo? Chegando então aqui no nosso último conteúdo, até agradeço a você que acompanhou aí essa semana, todo esse material que a gente preparou aí com muito carinho para poder te apoiar, como empreendedor numa decisão tão importante de realizar em si o planejamento tributário para sua startup. Eu gosto sempre de falar que assim, você não precisa ser, e nem deve ser o especialista dessa análise, mas é importante saber os pontos principais que podem ali impactar o seu negócio e entender o contexto todo que está sendo debatido, discutido e etc, porque no final você ali é o principal interessado, na entrega final aí desse planejamento. E aí, o que eu gostaria de fechar essa semana, materializando um pouco algumas ações bem simples ou cuidados que você precisa ter quando se fala de planejamento tributário, tá? O primeiro deles, de uma forma muito prática é assim: veja e calcule e analise se você está no melhor regime tributário. Eu comentei ali no início, no primeiro vídeo, da nossa série aqui de planejamento, que a gente hoje tem lucro presumido, lucro real e Simples Nacional. É muito comum os empreendedores optarem pelo Simples Nacional por ser um conteúdo ali, uma sistemática menos burocrática. Então você paga aí um imposto sobre a receita, você não paga encargos ali sobre folha de pagamento e vida que segue. Mas não necessariamente é o melhor regime tributário para as empresas de tecnologia, ou para as startups de modo geral. Então, geralmente quando você tem um investidor, um investimento externo, você está numa fase ali de geração de prejuízo, então você não é uma empresa lucrativa, depende da sua atividade. Todas essas análises aqui de modo geral impactam e muito se você está no regime tributário melhor para você. E isso aqui, gente, você começa com conta, Eu brinco que é colocar ali no Excel as projeções, os números do negócio e entendendo e simulando esse cenário. Putz, se eu fosse uma empresa do Simples, quanto eu pagaria, Se eu tivesse no lucro presumido, quanto que eu pagaria de imposto? E a mesma coisa no lucro real, porque você vai entendendo algumas decisões, Igual eu dei a dica ali no Simples Nacional. Muitas vezes você vai contratando o time, como PJ, porque você entende que aquilo ali é melhor, mais barato. Mas no final você está pagando mais imposto no Simples Nacional. Então, são questões que eu brinco que elas são costuradas, Em algum momento você toma a decisão olhando só para a folha, esquece de olhar quanto de imposto que você paga na receita, esquece de olhar que a sua operação ainda ela é deficitária, Você não dá lucro, você dá prejuízo, Então, são várias questões que são importantes aí serem debatidas e discutidas. E depende muito da fase do seu negócio. Então, um empreendedor aí de bootstrap, que ele vai empreender sem capital externo, é muito diferente do que uma empresa investida. Então, todo esse cenário aqui precisa vir à mesa um debate, E por onde começar ele? Entendendo se você está no regime tributário que é melhor para você, tá? Acho que essa pergunta aqui, ela é simples, Seja para o seu parceiro, para o contador, para quem está ali como responsável na área financeira, para o seu advogado. São pessoas ali que podem te apoiar nisso, tá? Para poder fazer esses cálculos, Entendendo qual dos regimes te beneficia mais. Uma vez que você responde isso, você vai olhar para outra ótica, Para crescimento e o que você espera da sua startup nos próximos meses, tá? Eu vejo muita gente errando, fazendo planejamento olhando para o passado, Passado vai dizer se a sua decisão tomada, de um regime ou de outro foi certa ou equivocada, mas não vai te ajudar numa decisão de futuro. Futuro é planejamento, então você tem que pegar
projeções, né? O que você imagina aí de contratação de time, o que você imagina de crescimento de receita, se você vai levantar aí investimento, o que seriam mudanças possíveis ali de estrutura societária. O que eu quero dizer com uma estrutura societária? Pô, eu sou uma startup, né, que tem um contrato ali de investimento de mútuo conversível. E aí, no próximo ano, vai vencer o prazo para os investidores, né, optarem ou não pela conversão, e você precisa ser SA. Isso muda o planejamento, porque se você é uma empresa, hipoteticamente, do Simples Nacional, você não pode mais ser do Simples Nacional, porque uma SA tem uma vedação, né, de participar desse regime simplificado. Então, essas questões de estrutura societária, elas afetam bastante como que vai ser a dinâmica ali também para você de regimes tributários. Então, quando você fala de planejamento, eu brinco que você pode garantir, primeira coisa, se o seu modelo de negócio, se a sua receita, se o seu posicionamento frente ao mercado está alinhado. Então, se você se posiciona como uma empresa de tecnologia, a primeira coisa é garante que essa coisa está certa, né? A cadeia toda está certa. Se o seu contrato de prestação de serviço menciona que você é uma empresa ali de licenciamento, seu termo de uso, que o seu código de atividade do CNPJ esteja correto e que, de certa forma, o seu código de serviço na nota fiscal seja o mesmo. Então, garanta que minimamente o feijão com arroz ali está bem feito, que hoje você está enquadrado de uma forma certa. E aí você vai olhando para planejamento, né? E aí quando você olha para planejamento, primeira decisão, regimes tributários. Outras decisões. Existem incentivos fiscais para minha empresa, né? Muitas prefeituras têm incentivo tributário para empresas de inovação. O que eu quero dizer com incentivo tributário? Reduz o ISS, que é o Imposto Incidente sobre Serviço. E às vezes no Simples Nacional, né, você paga uma alíquota, sei lá, de 17% totalizando os impostos, e ali a alíquota do ISS propriamente dita, ela é 5% já, não é mais 2%. Então, entender os benefícios fiscais que estão disponíveis para você é parte muito importante do planejamento tributário. Então, numa linha de tempo analise o passado, projete o futuro e veja se o regime tributário seu está adequado. Quando você vê qual regime tributário para você é mais benéfico, analise crescimento, estrutura societária e possíveis mudanças que você possa ter também, porque isso pode influenciar a decisão de qual regime tributário hipoteticamente era melhor para você. E aí depois você vai buscar incentivos. Então hoje existem várias formas, né? Existe incentivo, né, de lei de inovação para uma empresa de lucro real, existem planejamentos tributários, né, discussões que tem acontecido de exclusão de um imposto da base de cálculo de outro. Então isso é muito comum para empresa de produto, né? Exclusão de ICMS, né? Porque ele é um imposto embutido. Então hoje é como se a gente pagasse imposto sobre o valor de imposto, né? Isso aqui você vai precisar de uma assessoria jurídica, né, do seu contador. Então, quando você fala de planejamento, né, eu entendo que você como empreendedor tem o dever de puxar algumas agendas para poder direcionar o que é melhor para a sua empresa sobre o aspecto tributário no Brasil. E algumas decisões vão precisar ser tomadas, então é super importante você ter clareza, entender contexto, entender riscos e entender possibilidades. E por isso que a gente preparou essa semana aí de conteúdos com dicas para vocês. São pílulas, né? Tem muito mais coisa que a gente poderia trazer, a gente vai trazer, mas que vai te apoiar, né, nessa decisão do que é super importante aí para você. Porque Brasil, né, cá convenhamos, ele é complexo, né, do ponto de vista ali tributário, e você precisa estar seguro, né, dentro dessa jornada. Eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos que a gente preparou, né, que de fato a gente ficou muito animado em relação ao que a gente estava fazendo aqui, de como a gente pode apoiar e chegar a muitos empreendedores com dicas tão valiosas. E a gente tem aí algumas novidades, né, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar o que a gente tem preparado aí para vocês, né? Se você gostou desse conteúdo, né, se você achou que fez sentido, né, tente apoiar daí com dicas valiosas, compartilhe isso, né, compartilhe com outros empreendedores, compartilhe com um amigo, compartilhe com quem
a pessoa que você acha que vai se beneficiar, assim como eu acho que você está se beneficiando, tá? E não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, em todas elas, né? LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, etc. @Cirrus Contabilidade. Vai ser um prazer ali ter você nos acompanhando, curtindo, compartilhando, e espero que a gente possa te ajudar aí na sua jornada empreendedora. Até lá!